9 eventos previstos para acontecer até 2050. De cidades em Marte à possível extinção do chocolate. Aqui estão 9 eventos que podem acontecer até 2050. Seja bem-vindo ao canal Ser Curioso faz parte. Se inscreva no canal e não se esqueça de deixar seu like. Colonização de Marte. A ideia de colonizar Marte não é mais apenas ficção científica. É uma realidade possível no futuro próximo. As condições em Marte são mais semelhantes às da Terra em termos de temperatura e luz solar do que em qualquer outro planeta ou lua. Isso significa que a sobrevivência humana em Marte exigirá viver em ambientes artificiais com sistemas de suporte à vida complexos. Embora a NASA considere que tornar Marte habitável em um futuro próximo seja irrealista, Elon Musk, o bilionário dono da SpaceX, tem uma visão diferente. Musk está atualmente financiando e desenvolvendo uma série de missões de carga para Marte, com lançamento previsto para começar em 2022, seguido pelo primeiro voo tripulado em 2024. A primeira fase desses esforços inclui enviar várias espaçonaves para montar uma planta de produção de metano e oxigênio e estabelecer uma base, preparando-se para uma presença ampliada na superfície. O objetivo final é levar humanos a Marte na década de 2030. Musk estima que pode levar entre 40 e 100 anos para enviar pessoas suficientes a Marte para formar uma cidade com 1 milhão de habitantes. Então, você se interessaria em ser um dos pioneiros a deixar a Terra e se mudar para Marte? Deixe sua opinião nos comentários. Singularidade tecnológica. A singularidade tecnológica é uma teoria que sugere que a criação de uma superinteligência artificial levará a um rápido avanço tecnológico, resultando em mudanças profundas na civilização humana. Segundo essa teoria, um agente inteligente que possa ser aprimorado, como um computador executando uma inteligência artificial geral, entraria em um ciclo de autoaperfeiçoamento rápido, com cada nova geração surgindo cada vez mais rapidamente, culminando em uma explosão de inteligência e resultando em uma superinteligência que superaria a inteligência humana. Na década de 2010, personalidades proeminentes, como o falecido físico teórico Stephen Hawking, alertaram que uma inteligência artificial total poderia representar uma ameaça à humanidade. Em uma entrevista para a revista The Times em março de 2017, Hawking afirmou que um apocalipse de inteligência artificial era iminente e que seria necessário criar algum tipo de governo global para controlar essa tecnologia. Ele também expressou preocupações sobre os impactos potenciais dessa tecnologia na humanidade. A inteligência artificial poderia ter um impacto significativo nos trabalhos da classe média, e até já foi solicitado uma proibição completa do desenvolvimento de agentes de inteligência artificial para uso militar. No seu livro The Singularity is Near, o futurista americano e diretor de engenharia do Google, Ray Kurzweil, prevê que até 2045, a inteligência artificial terá superado os humanos como as formas de vida mais inteligentes e capazes do planeta. Nesse momento, as máquinas terão alcançado a mesma legalidade que os humanos orgânicos, que poderiam até se tornar uma minoria na Terra. Fusão nuclear. A fusão nuclear é uma reação na física nuclear onde 2 ou mais núcleos atômicos se combinam para formar um ou mais núcleos atômicos e partículas subatômicas diferentes, como nêutrons ou prótons. A primeira fusão nuclear foi alcançada em 1951 com o teste nuclear Greenhouse-Itten, e a primeira explosão de fusão em grande escala ocorreu em 1º de novembro de 1952 com o teste da bomba de hidrogênio Eve-Mike. Um dos maiores desafios da energia de fusão tem sido manter o calor necessário para produzir quantidades significativas de energia a partir do plasma. Até agora, ninguém conseguiu construir um reator de fusão comercial. No entanto, uma equipe de pesquisadores do MIT informou que, com fundos federais suficientes, poderiam testar um protótipo de reator de fusão nuclear em 30 a 40 anos. Recentemente, cientistas do MIT e de todo o mundo fizeram avanços significativos no desenvolvimento de métodos para manter o plasma quente e reduzir a perda de calor do gás carregado. A China também avançou com seu plano para uma estação experimental de energia de fusão, o reator de teste de engenharia de fusão da China, que começaria em 2020. Enquanto isso, a União Europeia e o Japão estão construindo uma máquina poderosa chamada JT60SA para aproveitar a energia de fusão. Estamos perto de alcançar um sistema de energia limpa e ilimitada que poderia resolver todos os problemas do aquecimento global. Exploração interestelar. A exploração interestelar,
que até recentemente era apenas uma possibilidade teórica, poderia se tornar realidade antes do que pensamos. O empresário e físico russo Yuri Milner está financiando o desenvolvimento de uma frota de naves espaciais de vela leve chamada Starship, que será capaz de viajar ao sistema estelar Alpha Centauri, situado a 4,37 anos-luz de distância. Foi proposta uma missão de sobrevoo à próxima Centauri B, um exoplaneta do tamanho da Terra na zona habitável de sua estrela anfitriã, Próxima Centauri, no sistema Alpha Centauri. A uma velocidade entre 15% e 20% da velocidade da luz, a viagem levaria entre 20 e 30 anos, e cerca de 4 anos para receber uma mensagem de retorno da nave espacial à Terra. Segundo Milner, a frota seria composta por cerca de 1.000 naves espaciais, cada uma de 1 centímetro de tamanho e alguns gramas de peso. Estima-se que a primeira frota poderia ser lançada por volta de 2036. Derretimento de gelo no Ártico. A perda de gelo marinho no Ártico é um dos sinais mais claros das mudanças climáticas provocadas pelo homem. Agora, o Oceano Ártico atingiu seu nível mais baixo desde que os satélites começaram a medi-lo em 1979. Além disso, a região experimentou um aumento de temperaturas que é mais que o dobro da taxa do resto do mundo, o que pode levar a um Ártico sem gelo muito antes do previsto. O gelo marinho é muito sensível à temperatura devido à sua espessura. À medida que as temperaturas aumentam, o gelo fica ainda mais fino. Quanto mais fino o gelo, maiores as chances de que ele derreta completamente durante o verão. Se a comunidade global não reduzir drasticamente as emissões de gases de efeito estufa para manter o aquecimento global abaixo do limite do Acordo Climático de Paris, os verões sem gelo no Ártico serão comuns em nossas vidas. Um oceano ártico sem gelo é geralmente definido como tendo menos de 1 milhão de quilômetros quadrados de gelo marinho. Se isso ocorrer, afetaria drasticamente os padrões climáticos globais e aumentaria a magnitude e a frequência das tempestades. O ecossistema marinho do Ártico também seria alterado, pois a luz solar adicional afetaria a cadeia alimentar do Oceano Ártico e derreteria o gelo onde animais como os ursos polares e as morsas procuram alimento. Asteroide em rota de colisão. Antes que o aquecimento global nos coloque à beira da extinção, uma enorme rocha do espaço poderia nos aniquilar. Enquanto você assiste a este vídeo, o asteroide do tamanho de uma pequena montanha, chamado 99.942 Apophis, está se dirigindo para a Terra e existe a possibilidade de que ele impacte em 13 de abril de 2029. Descoberto em junho de 2004, Apophis tem cerca de 370 metros de diâmetro e, se impactar nosso planeta, seu poder explosivo criaria o terremoto mais poderoso já registrado. Estima-se que Apophis entraria na atmosfera com 750 megatons de energia cinética. Para comparar, a maior bomba de hidrogênio já explodida, a Tsar Bomba, tinha cerca de 57 megatons, e a erupção do vulcão Krakatoa em 1883 foi equivalente a aproximadamente 200 megatons. Usando simulações por computador, os cientistas estimaram que um impacto hipotético de Apophis em países como Colômbia e Venezuela poderia causar mais de 10 milhões de baixas. No entanto, se o asteroide atingir os oceanos Atlântico ou Pacífico, poderia gerar um tsunami com potencial destrutivo de aproximadamente 1.000 quilômetros para grande parte da América do Norte, Brasil e África, 3.000 quilômetros para o Japão e 4.500 quilômetros para o Havaí. A extinção do chocolate. Mais más notícias para os amantes do chocolate. Sua guloseima favorita pode desaparecer em poucas décadas. As plantas de cacau estão cada vez mais afetadas por doenças fúngicas e pelo aquecimento global. Em 2010, a propagação de doenças como a vassoura de bruxa e a podridão parda destruiu essencialmente as árvores de cacau na América Central, seu habitat natural original. Os cientistas estão preocupados que essas doenças continuem afetando a produção de cacau. As doenças fúngicas podem se espalhar para outras partes do mundo e acabar com a preciosa planta produtora de chocolate. O maior problema é que as plantas de cacau são bastante sensíveis e requerem condições muito específicas, como temperaturas uniformes, alta umidade, chuva abundante, solos ricos em nitrogênio e proteção contra o vento. Atualmente, essas condições só existem na Costa do Marfim, Gana e Indonésia, o que torna o suprimento mundial de chocolate vulnerável a pequenas mudanças climáticas. De fato, modelos climáticos prevêem que, até 2050,
haverá um aumento de 3,8 graus Fahrenheit ou 2,1 graus Celsius nas temperaturas e condições mais secas nessas áreas, o que pode reduzir ainda mais as possíveis áreas de cultivo de cacau. Essas tendências sugerem que o chocolate pode realmente desaparecer a menos que algo seja feito sobre a mudança climática. Mas, o que acontece se não conseguirmos reverter a mudança climática? Há algo mais que pode ser feito para salvar o chocolate? Bem, a Mars Inc. pode ter a solução. A empresa não só se comprometeu a reduzir suas emissões de carbono, como também está trabalhando com cientistas externos para desenvolver plantas de cacau geneticamente modificadas que possam resistir a doenças fúngicas e sobreviver em uma gama mais ampla de condições. Embora a ideia de consumir chocolate geneticamente modificado possa parecer assustadora para algumas pessoas, ainda é uma opção melhor do que viver em um mundo sem chocolate, certo? Resistência aos antibióticos. De acordo com um estudo importante realizado no Reino Unido em 2016, são necessárias medidas urgentes para controlar o uso de antibióticos antes que deixem de funcionar e deixem uma série de condições importantes sem tratamento. A resistência aos antibióticos está crescendo a um ritmo alarmante, o que significa que procedimentos médicos como cesarianas, substituições de articulações e quimioterapia podem se tornar perigosos demais. A menos que medidas sérias sejam tomadas em breve, infecções resistentes a medicamentos podem matar 10 milhões de pessoas por ano até 2050. Acredita-se que as infecções resistentes a medicamentos estão crescendo devido ao uso excessivo de antibióticos e tratamentos antifúngicos para tratar condições menores, como resfriados comuns. Com o uso excessivo, a resistência aos medicamentos se acumula e algumas condições se tornam incuráveis. A pesquisa também sugere que o uso de antibióticos na criação de suínos é comum devido às más condições de vida, o que exige esse tratamento para prevenir a propagação de infecções entre o gado. Isso é transmitido aos humanos através do consumo de carne de porco, aumentando ainda mais os níveis de resistência. O estudo estima que, sem ação imediata, o custo da falha antibiótica será de 100 trilhões de dólares até 2050 e a resistência aos antimicrobianos pode se tornar uma ameaça maior para a humanidade do que o câncer atual. Surgimento de novas fronteiras. As situações e circunstâncias continuam mudando, mas os conflitos raramente terminam. Infelizmente, na maioria dos casos, é a guerra que finalmente, isso leva à divisão de fronteiras, e as lutas pela independência têm ocorrido há muito tempo em muitas partes do mundo. Como resultado, o mundo pode ver a formação de novos países e fronteiras num futuro próximo. Durante a próxima década, várias regiões podem ter a oportunidade de seguir seu próprio caminho e criar novos estados. Embora não possamos dizer nada com certeza, o leste e oeste da Líbia, uma Coreia unificada, os Estados Unidos da Europa e a Somalilândia são 5 novos países que têm maior probabilidade de surgir até 2026. Desde a queda de Gaddafi, a Líbia tem oscilado entre visões extremas sobre o que deveria ser. Surgiram múltiplos governos autoproclamados, cada um afirmando ser o legítimo. Em meio a todo esse caos, o leste e oeste da Líbia começaram a se separar e parece muito provável que se dividam em estados distintos. Embora a ideia de que a Coreia do Sul poderia um dia se reunir com a Coreia do Norte pareça uma fantasia, pode não ser tão improvável quanto se pensa. De fato, a reunificação é a política oficial dos governos da Coreia do Norte e do Sul. Com uma população combinada de menos de 70 mil pessoas, as ilhas escocesas de Shetland, Orkney e as Hébridas exteriores podem parecer os últimos lugares na Terra a lutar pelo status de Estado. Mas, com a ameaça de que a Escócia se separe do Reino Unido, planos foram elaborados para potencialmente criar 3 novos microestados, ou uma coleção federada de estados insulares. A razão para isso é que muitos ilhéus se sentem mais conectados à Escandinávia do que à Escócia e também tendem a ser muito mais pró-britânicos do que os escoceses. Quanto aos Estados Unidos da Europa, muitos especialistas alertaram que a UE simplesmente não pode continuar funcionando em sua forma atual. Então é necessária uma integração mais estreita ou um retorno aos dias em que a UE era apenas um bloco comercial. Dado o quão interdependentes são muitas das economias da Europa continental, uma unificação ainda mais estreita dos países europeus num futuro próximo parece uma alternativa mais plausível. Finalmente, o autodeclarado Estado da Somalilândia pode ser reconhecido internacionalmente nas próximas décadas.
A Somalilândia é uma das 3 entidades que compõem a atual Somália e declarou sua independência em 1991. Nos 25 anos desde então, tem realizado eleições livres, mantido a paz, criado sua própria moeda e se desenvolvido economicamente, mas nenhum país reconheceu sua existência. Apesar disso, a Somalilândia tem uma forte reivindicação de Estado. Faz negócios com os Estados Unidos, a UE, a ONU e a Liga Árabe. Também tem seu próprio exército e controla suas fronteiras, então não demorará muito até que a Somalilândia obtenha o reconhecimento que busca. Qual desses eventos você acha que é mais provável de ocorrer em sua vida? Deixe seus comentários abaixo e inscreva-se em nosso canal agora mesmo para ver mais vídeos incríveis.